Ele é chamado a escrever invectivas contra os sodomitas, porque eles agora são tão ousados em sua liberdade, e se eles tivessem sido tão evidentes nos tempos da patrística, os pais da igreja teriam enchido os códices com sua condenação. Essa desculpa em si contém uma concessão curiosa. Os pecados de Sodoma cresceram com a própria igreja. A punição de Deus contra a cidade parece ter sido notavelmente ineficaz para impedi-los. O mesmo aconteceu com os sacramentos e as pregações da igreja. A longa cristianização da Itália só permitiu que a sodomia se tornasse mais visível dentro da igreja. Então, as conclusões que nós vamos percebendo do texto, elas são perigosas para o próprio Pedro Damião, né? Deve-se esperar, se não admitir, que a sodomia tenha se espalhado por todos os cantos da igreja, inclusive em seus mosteiros. Essas observações fazem com que o leitor se lembre de um momento marcante ocorrido anteriormente. Logo após um elogio àqueles que se tornam eunucos pela prática da castidade, Pedro fala ao sodomita: amado irmão, seja você quem for. O contexto restringe o discurso. O amado irmão está próximo ou na casa dos eremitas, eunucos, ao lado ou em meio aos coros de virgens vestidas de branco. O sodomita é o irmão de Pedro Damião, tanto em um sentido geral quanto em um sentido mais amplo e em um sentido bastante específico. Ele não é apenas um cristão, ele é às vezes ou frequentemente um colega monge. A compaixão fraterna que faz Pedro chorar é também doméstica. O bem fraterno que ele busca na polêmica é o bem da sua própria casa. A coextensão de partes de Sodoma e Fonte Avelhana perturba a topografia imaginária no livreto de Pedro Damião de várias maneiras. Mais literalmente, ela confunde um conjunto de imagens topográficas que foram construídas através dessa exortação. As cidades queimadas da planície são contrastadas com cidades mais felizes. E contrastando, ele vai tentando convencer o leitor. Primeiro com a cidade do seu lar, o vício dos sodomitas derruba os muros da pátria para reconstruir a própria Sodoma. Em seguida, obviamente, Sodoma é contrastada com a cidade celestial. O sodomita jamais cruzará o limiar daquele lugar abençoado. Ele é exilado para a casa da morte. Sua volta para casa, de uma para outra, só é possível por meio do arrependimento e de práticas ascéticas. Em terceiro lugar, há a cidade microcósmica da alma do sodomita. Essa cidade é muito mais nobre do que qualquer torre fortificada, qualquer templo feito por mãos humanas, qualquer tesouro público. A cidade interior é arruinada pelo pecado dos sodomitas. De certa forma, ela está arruinada juntamente com a própria Sodoma. Pedro ameaça regularmente os perversos com detalhes de sua punição divina. A intensidade extraordinária da punição faz com que se pense que o pecado foi pior até mesmo do que a blasfêmia. Mas a tempestade de fogo não é apenas uma destruição passada ou um julgamento futuro. Ela é decretada no presente sobre a cidade interior. As cinzas sulfurosas já caem dentro do sodomita, em parte como aviso, em parte como consequência inelutável de seu vício. Mas é aqui que as imagens geográficas se tornam incoerentes. Não há uma separação rígida entre Sodoma e o eremitério. Portanto, não há um caminho linear de um para o outro. O que é fugir de uma cidade? Se você é uma cidade, como você foge dela? E como se pode começar a aprender a fugir se as práticas terapêuticas são ensinadas apenas muito mais perto da cidade celestial, por alguém que já tem escapado da casa de charneca? E tanto o sodomita quanto o eremita não se encontram exilados da pátria terrena e apenas ambiguamente a caminho da celestial? Aqui tudo depende do diagnóstico exato da condição e da causalidade do vício do sodomita.
É, de acordo com Pedro e com a crescente tradição moral da Igreja Latina, uma forma de luxúria. A luxúria é mais bem descrita por Pedro por meio de metáforas de força furiosa e irracional. Luxúria é uma chama, uma mistura inflamável para Pedro, bem como uma loucura delirante. Seu efeito é a negação intencional das realidades por meio de um desejo desenfreado.